noite. Então, o assunto de hoje que nós vamos falar é sobre a aprovação. Então, muitas vezes, como eu estava dizendo, muitas vezes nós necessitamos tanto de aprovação que muitas vezes é limitado os nossos relacionamentos. Muitas vezes temos dificuldade em relacionar com Deus e até mesmo com as pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, porque nós precisamos demais dessa aceitação. Precisamos demais de uma afirmação, precisamos demais de uma aceitação, de uma afirmação e dessa aprovação. Olha que eu fui pesquisar para ver o que é aprovação. Eu gosto de fazer isso, né? A aprovação é consentimento, ação de aprovar, de concordar com a opinião ou com o comportamento de alguém. Então, a aceitação seria isso. E muitas vezes nós, se não tomarmos cuidado, isso se torna uma coisa... um looping. A gente sempre vai tentar isso. Sempre ser aceito, ser aprovado pelas pessoas, que as pessoas concordem. Querido, geralmente é muito difícil alguém que tem uma opinião de alguma coisa a massa concordar com ele. Muitas vezes, a gente tentando que essa massa concorda, a gente perde quem eu sou de verdade. Por querer muito aceitação, por querer muito afirmação, querer muito ser aprovado por alguém, eu perco muitas vezes quem eu sou de verdade. Quem realmente eu sou. Porque ali eu tenho que ser aceito por tantas pessoas, eu tenho que aceitar a minha mãe com a sua opinião, eu tenho que aceitar meu pai, meu marido, meus irmãos. Então, quantas pessoas eu tenho que, muitas vezes, agradar, né? Quantas pessoas eu tenho que fazer feliz? Quantas pessoas eu tenho que trazer uma felicidade para ela? Eu tenho uma responsabilidade, né? De trazer a felicidade para aquela pessoa. Então, eu sempre vou ser uma pessoa que vou estar ali buscando ser compreendida, ser entendida. Então, muitas vezes, nós somos limitados no nosso coração, na nossa vida, por causa desse tipo de comportamento. Por esse desejo, né, de aceitação. Em João 12, 42, 43, diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha quanto isso é sério, né? Olha a história de João 12, falando sobre pessoas que tinham alguns líderes judeus que acreditavam em Jesus. Eles estavam crendo que Jesus foi enviado por Deus para nos salvar, só que eles tinham muito medo de de ser expulso, de perder ali aquela comunhão, de perder alguma coisa, né? Então, muitas vezes a gente tem muito receio de dizer a nossa posição, ou dizer, olha, agora eu sou filho de Deus. A partir de hoje eu creio que Jesus Cristo morreu ali na cruz por mim. E nós temos muita dificuldade às vezes de fazer isso, de confessar a nossa fé. Não só de confessar a nossa fé, mas a nossa posição, aquilo que nós acreditamos. Por quê? Por medo de perder um lugar de segurança, perder uma posição, perder, assim, pessoas, ou seguidores, né? Algumas pessoas têm dificuldade de ouvir uma opinião de outro, e aí eu vejo, assim, Instagrams de pessoas que têm milhares de seguidores, e aí ela toma uma posição de fé ou de algum assunto, e cai muitas vezes os seguidores, muitas pessoas deixam de acompanhá-lo porque ele tomou uma posição de alguma coisa. Então, nós vemos que eles tinham uma fé em Jesus, só que por medo de perder alguma coisa, muitas vezes eles não tiveram coragem de confessar a sua fé. Então, o que te leva, às vezes, a não confessar a sua fé ou não confessar alguma posição que você tem? Medo, insegurança, medo de perder o seu lugar, medo de perder uma segurança que nós temos, às vezes, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade. Qual que é o motivo que muitas vezes nos leva a muitas vezes não colocar a nossa posição? Né? E é tão sério esse texto, fala assim no versículo 42, pois preferiam a aprovação dos homens. Nós muitas vezes, por causa de status, por causa de pessoas, por causa de vínculos, de aliança que nós fazemos, de amizade, de relacionamentos, nós preferimos ser aprovados, sermos ovacionados, ter aquela pessoa ali próxima de nós. Nós preferimos ter essa pessoa próxima do que o próprio Deus. Então, muitas vezes a pessoa faz o que não deveria fazer,
endurece o coração de Deus, nem muitas vezes porque ela queria fazer isso, mas porque não tem coragem. Porque não tem coragem de colocar a sua posição ali, colocar a sua fé, muitas vezes, a sua dificuldade de colocar aquilo que ela deseja de verdade, muitas vezes deixa as pessoas ultrapassarem. Olha pra você ver, tem um texto também, eu não anotei aqui, mas eu me lembrei agora de Mateus, que fala que tem pessoas que não entram no céu e não deixam que outras pessoas entrem também. Então, muitas vezes, nós somos impedidos por essa aprovação. Muitas vezes a gente não entra no céu e também não deixa outras pessoas entrarem. Muitas vezes a gente é impedido de entrar por causa dessa aprovação. Nossa, mas eu tenho que agradar fulano, mas eu tenho que agradar ciclano. Não, mas eu não posso falar esse tipo de coisa. Não, isso aqui eu posso falar, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu posso fazer, isso aqui não. Por causa da interpretação do outro, da realidade do outro sobre nós. Então isso é muito sério. Essa questão da aprovação dos homens. Né? Pessoas deixam de fazer, cumprir o seu propósito, cumprir o seu chamado, porque querem, desejam a aprovação humana. Ou fazem coisas, ou deixam de fazer coisas por causa da aprovação humana. Por causa do homem ali está batendo nas costas dele, dizendo parabéns, ótimo, você, né? Quantas pessoas negociam o seu chamado, negociam a sua felicidade, negociam a sua libertação por causa de aprovação humana. Porque desejam ser aprovados, desejam ser ovacionados, desejam que as pessoas dizem parabéns, você é isso, você é aquilo, você... ou outras coisas para te afirmar. Então é muito sério isso, é muito real, e muitas vezes nós deixamos de fazer coisas, nós deixamos de tomar posições por causa da aprovação, por causa do consentimento. Muitas vezes a gente consente nisso, né? A aprovação também é consentimento. Muitas vezes a gente consente, deixa a pessoa trazer algo sobre o nosso coração. Deixa aquilo dominar a opinião do outro, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade. Eu anotei aqui sobre aceitação. Eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade de falar não, por exemplo, por ter dificuldade e pensar, nossa, mas e se eu não for aceito? Né? Se a pessoa não me amar, se ela não gostar de mim, e se eu tiver dificuldade ali no grupo, tem uma galerinha, principalmente adolescente, né? Tem muita dificuldade muitas vezes, porque tá em formação ainda, por o desejo de ser aceito, né? Muitas vezes abre mão dos seus valores por desejar ser aceito, por desejar que alguém aceite ele ali no grupo e tal. E muitas vezes a gente cresce e mesmo assim amadurece e mesmo assim tem esse desejo. Tem esse desejo de ser ouvido, tem desejo de ser aceito pelo um grupo. Ah, não, mas se eu demonstrar meus sentimentos, mas se eu falar isso, eu não vou ser aceita pelo grupo. A maioria não vai querer ficar comigo, as pessoas não vão... O que vão pensar de mim, né? Quantos de nós temos essa questão de muitas vezes não fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa por causa disso? Não, mas o que vão pensar de mim? Nossa, mas eu não vai dar. Como que eu vou fazer? Vão pensar isso de mim. E ficam nesse looping, nessa cadeia, essa prisão que se chama aceitação, que se chama o desejo de estar com todo mundo ali aceito. Geralmente a pessoa que busca aprovação, aceitação, ela tem dificuldade de falar não. Tem muita dificuldade. Nós vamos ver lá em 1 Samuel 15, 24. Qual que é esse contexto desse texto? Deus dá uma ordem para Saul eliminar todos de uma cidade, inclusive o rei, todos. Era para matar todo mundo. Era assim que eles venciam a guerra na época bíblica. Então o que aconteceu? Deus foi bem claro que era isso que ele tinha que fazer. Só que aí Samuel falou para ele, nossa, Saul, por que você fez isso? O que ele fez? Ele matou todos os habitantes daquela cidade e tudo mais, deixou o rei e os espojos, que eram as riquezas daquele lugar. Aí Samuel falou para ele, mas Saul, Deus prefere muito mais a obediência do que sacrifícios. Porque muitas vezes a gente quer negociar com Deus, olha Deus, né? Muitas vezes a gente quer negociar com Deus, fala assim, não Deus, olha, eu fiz isso, mas eu pequei, mas olha, eu sou boazinha, eu sou uma pessoa generosa e quer tirar uma coisa e colocar outra, vamos dizer assim.
E nesse texto de 24 fala assim, 15 e 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, porque ele não obedeceu. Porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Outra versão diz assim, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Que Samuel tinha dito para ele, ó, faça assim, assim, assim. Mas ele quis fazer do jeito dele. Por que ele fez do jeito dele? Tive medo dos soldados e lhes atendi. Olha, o Saul temeu a sua vida naquele momento, temeu a aceitação, temeu tantas outras coisas. Ele teve medo de contrariar. Ele preferiu contrariar. Olha pra você ver. Ele preferiu contrariar a Deus, desobedecer a Deus e ficar bem na fita. Quem já não pensou assim? Quem já não fez isso? Se você fez alguma vez isso, deixou de fazer alguma coisa porque não teve coragem, né, de enfrentar aquilo, né, de fazer corretamente como o Senhor instruiu, comente aí se você aconteceu isso com você também. Quantos de nós, muitas vezes, por causa da pressão? O que eu quero focar nisso daqui é a questão da pressão. Porque eu imagino que não, porque a gente pode julgar e falar assim, nossa, mas como Saul faz uma coisa dessa? Como Saul faz uma coisa dessa? Quem nunca, né? Como Saul faz uma coisa dessa? A gente julga e fala, como que ele faz? Mas eu acredito, queridos, que os soldados não chegaram assim, olha, Saul, isso, aquilo, bem assim, nessa paz, nessa calma, não. Eu penso que e aí, Saul, e aí, como é que vai ser? Nós vamos fazer isso? Como é que vai? E eu acredito que ele sentiu o quê? Pressionado. Nós, muitas vezes, se nós sentimos pressionados por causa da aceitação, o que nós vamos fazer? Tomamos a decisão errada. Por quê? Na pressão, eu não aguento a pressão. Quantas pessoas falam assim, eu não queria ter feito isso, mas fulano me pressionou, ciclano pressionou, o grupo, né? Alguém que lidera alguma pessoa, lidera pessoas, fala, não, mas não era minha intenção fazer isso. Mas a pressão foi tão grande, quem nunca, né? Quem já passou por isso? Fala, não, eu tomei alguma decisão por pressão. Não foi nem porque eu queria, mas a pressão foi tão grande e eu fiz. Comenta aí se você passou por isso. Então, nós não somos muito diferentes, Saul. Muitas vezes por causa da pressão, por causa de que somos pressionados, colocados contra a parede. Ó, você precisa tomar essa decisão, precisa fazer isso. E aí, vai ficar esperando? Quantos de nós, muitas vezes, né, ouvimos assim, vai ficar esperando seu Deus fazer alguma coisa por você? Você não vai agir? Você não vai fazer? E aí, quanto de nós ouvimos isso? E nós que estamos no lugar, né, que ouvimos a ordem do Senhor, faça isso, faça aquilo, conforme isso e aquilo, mas aí você ouve a voz de Deus, mas aí vem a pressão, tanto da sua própria alma como de pessoas, né? E aí você fala assim, não, mas eu não vou aguentar, essa pressão é muito mais pra mim, e muitas vezes tomam decisões por causa da aceitação. Por causa que eu preciso ser aceito, porque eu tenho medo de ser rejeitado, isolado, ficar sozinho, né? Quantas pessoas aceitam relacionamentos que ele não gostaria de aceitar, relacionamentos que pressionam, abusivos, relacionamentos que são contra aquilo que ele queria, porque ele não consegue falar não. Porque ele não consegue falar não. E a Bíblia diz o quê? Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Então não adianta eu falar sim, sim aqui na boca, mas no coração eu queria falar não. Não aqui, então sim, sim, não, não. Estão entendendo? Quem está entendendo aí, dá um alôzinho para mim saber que você está entendendo. Então, é isso que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Nós entendemos que se muitas vezes nós não trabalharmos isso dentro de nós, queremos aceitação, fica muito difícil sermos livres. Livre para cumprir o propósito de Deus, porque nem sempre nós vamos ser aceitos, nem sempre vamos concordar com aquilo que nós queremos, nós desejamos, mas a primeira coisa que nós temos dificuldade de ser aceitos, porque muitas vezes nós não nos aceitamos. Então, por isso que eu tenho muita dificuldade, às vezes, de ser aceito, porque quando eu me aceito, então, eu tô bem comigo. Se eu tô bem comigo mesmo, é muito mais fácil de eu colocar um limite para um relacionamento, um limite para as pessoas, para a pressão das pessoas. Não é verdade? Nós conseguimos, porque quando eu entendo quem eu sou, quando eu me aceito com as minhas falhas, com minhas dificuldades, com os também com minhas habilidades, né? Com aquilo que eu sou também.
né? Eu me aceitando, vai ficar muito mais fácil até mesmo. Queridos, é tão interessante porque por que muitas vezes acontece isso? Quando a pessoa deixa de buscar tanta aceitação, ela é muito mais aceita. É incrível isso, né? Como que há um lugar de não aceitação nossa que as pessoas tendem a ter vamos dizer assim, uma ponte, uma ligação, uma chave, vamos dizer assim, para fazer aquilo conosco também. Se eu não tenho dúvidas de quem eu sou, dificilmente a pessoa vai fazer com que eu duvide disso. É uma frase que eu gosto muito que fala assim: se você não for você, quem vai ser? Se você não for você, quem vai ser? Então nós precisamos ter essas posições em nossas vidas. Josué mesmo toma uma posição. Ele fala assim: Josué, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse tipo de posição que nós precisamos. Eu não sei o que você vai decidir, né? Porque eu não tenho como mudar alguém, eu não tenho como controlar alguém. Mas ele fala assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, massa, todo mundo. Eu não sei a posição de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei a sua posição, mas a minha posição é essa. Tá entendendo, gente? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, nós precisamos, quando eu me aceito, é muito mais fácil eu colocar as minhas posições, aquilo que eu quero, que eu desejo, no relacionamento, no meu trabalho, né? Muitas vezes, igual, por exemplo, assim, muitas vezes nós aceitamos coisas, submetemos a trabalhos, submetemos a relacionamentos, submetemos a situações, por quê? O desejo de ser aceito, de ser aprovado, de ser aceito, né? Muitas vezes nós submetemos a situações que não deveria ser como filho de Deus. Igual muitas pessoas acham que eu sou cristão, por exemplo, sou filho de Deus, então a pessoa vai falar o que ela quiser pra mim e eu não posso falar nada porque ela falou isso pra mim. Não, a Bíblia diz, nós devemos responder a cada um. Tá entendendo? Ou seja, quer dizer que muitas vezes nós vamos ter que ser mais firmes naquilo que nós queremos. Por isso nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor. Sabedoria, porque Ele vai nos instruir, Ele vai falar conosco. E outra coisa, e a última coisa que eu queria falar com vocês hoje é em relação à afirmação. Por que muitas vezes nós precisamos disso? Por que muitas vezes nós desejamos a aprovação do outro? Primeiro, para ser aprovado por alguém, por ser aceito pela massa, por ser validado aquilo que nós achamos. Nós muitas vezes queremos assim que as pessoas concordam, né, com a nossa opinião, com o nosso comportamento. Mas, querido, nem sempre vai acontecer isso. Nem sempre. Porque senão, se todo mundo tiver o mesmo comportamento, se todo mundo for igual, nós não seríamos ser únicos, né? Somos únicos. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai responder de uma forma, cada um vai lidar. Igual, por exemplo, assim, tem pessoas que ficam... mas a dor do outro eu sei o que você está passando, que o outro... Não, cada um tem um nível de dor, cada um sente de uma forma. Então não tem como eu enquadrar num lugar e querer ser aceito, ser aprovado, né? Sendo que a gente precisa ser aprovado por Deus, né? Que nós possamos ser apresentados e aprovados. Eu até anotei aqui, ó, em 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, querido, é o que você tem que se preocupar. Na aprovação de Deus. Porque se Ele te aprova, tudo bem. Se Deus te aprova naquilo que você está fazendo, naquilo que Deus está sonhando, está gerando no seu coração, tudo bem. Deus só não aprova o pecado. Mas aquilo que Ele aprova, você pode permanecer, você pode seguir. Porque se nós desejamos tanto essa aprovação das pessoas, a aceitação das pessoas, nós vamos ficar limitados naquele propósito que nós temos para a nossa vida, ali no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, né? Igual, por exemplo, assim, a pessoa que busca aprovação, ele deseja muito viajar. Um exemplo que eu vou dar aqui, ele deseja muito viajar com a família, mas aí ele tem que todas as pessoas não podem, nossa, mas aí como que eu vou viajar? Mas por que as pessoas vão pensar de mim? Né? Eu tenho que trabalhar, vai pensar que eu tô rico, vai pensar isso, vai pensar que eu sou preguiçoso. Não, querido, se você deseja viajar com a sua família, viaje,
Faça o passeio que você tiver que fazer. Cuide da saúde da sua família também. Isso faz parte. Isso é um exemplo que eu estou dando. Que muitas vezes a gente deixa de fazer coisas. Deixa de viver a vida abundante que Deus deu para nós por causa da nossa mentalidade de escravidão. Mas a Bíblia diz que nós não temos mais esse espírito de escravidão, mas somos livres, somos filhos de Deus. E Ele tem um cuidado em todas as áreas da nossa vida. E Ele mesmo falou isso. Olha, a afirmação que muitas vezes nós precisamos. E Juízes 6, 14, 16 diz assim: Então o Senhor se virou a Gideão e disse: Vá nessa sua força. Olha. E livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Olha como essa pessoa se via. Ele se via como menor, como pequeno, como medroso, né? Porque ele estava escondido malhando o trigo no lagar, que é um lugar onde eles trabalhavam com as uvas. Ele estava ali malhando o trigo no lagar. E ele fala assim: como assim eu aqui escondido, eu aqui nesse lugar? Não tem, né? Como que ele fala que eu tenho força? Deus diz: vai nessa sua força, vai na força que você tem. Ele fala: opa, como assim? Que força é essa? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar, né? Por querer uma aprovação, muitas vezes a gente deixa de fazer. O medo, muitas vezes, de errar, né? Faz com que a gente tenha esse tipo de pensamento. Não, mas Não, o senhor deve estar errando. O senhor deve estar errando aí. Porque eu, fraco, pecador, não dá para o senhor cumprir alguma coisa na minha vida, fazer algo, a palavra que o senhor estabeleceu sobre mim, não tem como o senhor fazer. Como? Porque se a gente não tomar cuidado, o desejo de aprovação, aceitação e dessa afirmação nos faz ter medo de errar. Ter medo de dar errado. Ele fala: como? Eu, menor da minha casa, vou sair para defender Israel? Como eu? Nunca vai dar certo. E aí, querido, se você errar, começa de novo. Começa de novo. Se não deu certo, começa de novo. Faz de novo. Começa de novo. Você entendeu? Porque muitas vezes a gente fica por medo de errar, por medo de não dar conta, de não conseguir, nós não fazemos aquilo que precisava ser feito. Aquilo que precisa ser feito para trazer o quê? Contentamento no nosso coração. Então não é porque você você pode até ser o menor da sua casa, você pode ser aquela pessoa que ninguém acredita, mas o que Deus diz para você? Vai nessa sua força. Tem algo dentro de você. Tem algo dentro de você que é muito mais forte do que isso que você imagina. Você pode ir muito mais além. É isso que Deus nos fala hoje. Você pode ir muito mais além. Mas se você ficar olhando só para as suas debilidades, só para o que as pessoas... Não, mas aí você fica com medo do julgamento. Ai, fulano começou, não deu conta de terminar. Ai, fulano começou a casa dele e não terminou. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Aí se alguém for zoar você, nossa, você começou uma construção, não terminou. Pois é, infelizmente, né? Não deu certo. Não consegui terminar, mas em nome de Jesus vai dar certo, eu vou continuar. Eu vou um dia... Apesar que ninguém tem nada a ver com a sua vida, mas se você tiver essa necessidade de falar, você fale. Mas não se importe com isso. Eu vou conseguir, eu vou tentar de novo. Se você for conversar com homens e mulheres que venceram, que estão vivendo o melhor de Deus, que estão vivendo o propósito dele aqui na terra, que estão vivendo o céu na terra sobre a vida deles, eles tiveram que abrir mão disso, do medo do julgamento. Ai, mas que vão pensar, né? Ai, meu Deus, como é que vão me julgar? Ai, mas e se eu errar, se eu não der conta? Mas e se eu parar? Não. Vai nessa sua força. Você, querido, não desista daquilo que você precisa fazer. Outra coisa, aquilo que você precisa para cumprir a sua jornada está dentro de você. Está dentro de mim e de você. Aquilo que nós precisamos cumprir para terminar a nossa jornada está dentro de nós. Está dentro de nós. Ele mesmo afirmou isso, né? Ele falou que ele tinha força. Eu digo para você também, você tem força. Vai nessa sua força, você vai dar conta.
E é tão importante isso, a afirmação, né, que nós precisamos mesmo, que alguém nos afirme, nos ajude com palavras, é bom também, né? Mas é dentro daquilo que você tem. Porque muitas vezes a gente tem essa necessidade da afirmação do outro porque nos faltou afirmação no passado. Quanto isso é muito real, querido. Não adianta, eu quero dizer algo para você, chamar atenção para você, pai e mãe. Principalmente para você, pai e mãe. Por quê? Olha o que eu vou ler aqui, ó. Mateus 3,17 diz assim. Jesus foi batizado e uma voz do céu diz: este é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Este é meu filho. Este é meu filho amado em quem tem alegria. Eu quero chamar a atenção para você, pai e mãe, que precisa ouvir isso. É muito importante, porque muitas vezes nós, adultos, muitas vezes desejamos tanto a aceitação, desejamos a afirmação, desejamos a aprovação das pessoas. Por quê? Porque não foi firmado a nossa identidade. Porque é importante que os pais afirmem essa identidade. Então, um papel importante. Deus Pai fez isso. Deus Pai disse a Jesus: este é meu filho amado em quem tenho alegria. Ele afirmou: ele é meu filho. E eu tenho alegria nele. Porque você vê isso em Mateus 3,17. Por quê? Mateus 4,3, Jesus ia precisar disso. Satanás disse para ele quando ele foi tentado: se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Jesus não teve preocupação nenhuma em si. Ele falou assim: se você é filho de Deus, Jesus não teve dúvidas, porque ele sabia que o pai lá atrás disse para ele: você é meu filho. Tá entendendo? Deus afirmou quem ele era. Então, pais, vocês precisam desde criança afirmar quem são os seus filhos. Quem é a identidade do seu filho? Ele é filho de Deus, é filho amado, quem tem alegria, é vencedor, é corajoso. Você pode até passar por dias difíceis, mas você vai conseguir, meu filho. Hoje tá difícil, meu filho. Hoje você errou, mas eu quero dizer para você, aquilo que você que tem para consertar, para mudar a sua história está dentro de você. Então os pais precisam afirmar isso nos filhos. Porque aí nós sabemos que um pai e a mãe construindo essa identidade, essa afirmação no filho, ele não vai precisar na vida adulta de afirmação de pessoas que não tem nada a ver com a vida dele. Porque o mais difícil é isso, da aceitação, da aprovação que nós precisamos. É que muitas vezes, além da gente querer a aprovação do pai, da mãe, dos familiares, muitas vezes a gente quer a aprovação de quem tem nada a ver com a nossa vida. Eu me peguei um dia disso, né? Tinha uma certa circunstância da minha vida e eu ficava pensando: nossa, eu tenho que fazer isso porque tal pessoa vai pensar o que de mim? E por muitos anos eu pensei em relação a isso. E um dia eu parei, pensei e falei assim: peraí, mas que relevância essa pessoa tem na minha vida? É isso que nós precisamos importar. Não é? Lógico que nós preocupamos com a opinião dos outros, porque senão, com o que os outros querem falar, né? Falar não, verem, porque senão a gente andava sem roupa na rua. Se eu ando vestida, porque eu não quero que alguém veja isso. Não quero ver o meu corpo, eu não quero mostrar. Então, se a gente não importasse com a opinião dos outros, a gente saía na rua fazendo o que queria. Mas não é em relação a isso. Mas é o peso daquilo que as pessoas importam de mim. Então, eu falei assim: opa, peraí, essa pessoa não tem relevância nenhuma na minha vida para eu me preocupar tanto com o que ela vai pensar de mim. Eu quero dizer para você também, faça essa reflexão. Será que aquela pessoa que você deseja tanto, que você precisa tanto de aprovação, de aceitação, ou grupo, ou até familiar mesmo, será que tem relevância na sua vida a esse ponto? Né? Repito novamente, 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Então, é a palavra dele que se importa para nós. Porque, querido, eu aprendi com a minha pastora, ela falava assim: Aflésia, se você fazer, vão criticar você. Se você não fazer, vão criticar você. Então, sempre vão criticar você. Então, você precisa estar bem com Deus, aprovada em Deus. Se você estiver aprovada em Deus, você pode continuar naquilo que você está fazendo. Então, queridos, eu quero deixar essa reflexão para você nessa noite,
da questão da aprovação. Se você tem esses traços na sua vida, procure trabalhar isso no seu coração, trazer uma realidade do novo pensamento sobre a sua vida. Não é real, não é certo, não é saudável mentalmente buscar sempre a aprovação da massa. Que todos acreditam, que todos desejam, porque muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Medo de ficar sozinho. Querido, você não vai estar só, porque Jesus disse: eu estaria com vocês até o fim dos tempos. Então você não vai estar só. Então é melhor você estar com Deus, estar provado, porque tudo vai ser muito mais fácil se Ele estar com você, se Ele está aprovando aquilo que você está dizendo, aquilo que você está fazendo. Amém? Eu quero orar por você que hoje entrou nessa live, e Deus abençoe a sua vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te exalto, eu glorifico o nome do Senhor na vida de cada uma dessas pessoas que entraram nessa live, nessa noite. Eu sei que eles, ó Deus, muitas vezes podem ter passado por coisas semelhantes a que eu passei também. Um desejo de aceitação, de aprovação, de uma afirmação das pessoas baterem nos nossos ombros e afirmarem aquilo que nós somos. Mas Deus, o Senhor na tua palavra diz que o Senhor nos afirma, o Senhor nos confirma e diz que nós não somos mais escravos, mas somos filhos do Senhor. Nós somos uma identidade, nós nos identificamos com o Senhor. Identificamos aquilo que o Senhor é sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu declaro em nome de Jesus, cada um que entrou nessa live, livre desses pensamentos, livre dessas cadeias de aceitação, livre da cadeia da aprovação, da afirmação desnecessária, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser livres para desfrutar da vida abundante que o Senhor conquistou ali na cruz para nós. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe a sua noite. E eu declaro céu na terra sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Beijo para quem entrou, né? Depois. Obrigado, Rosinha. A Aline também entrou. A minha prima Lani Franciele também entrou. Tia Marli. Beijo para todos. Vocês, Thaís também entrou depois. Beijo para vocês. Ficam com Deus e tenham uma boa noite em nome de Jesus.